Olá, pela graça de Deus, estamos começando mais uma palestra da Palavra de Deus, o nosso pão espiritual diário. Devemos nos alimentar sempre dele, né? E hoje nós temos um assunto importante para comentarmos da Palavra de Deus. E antes de começarmos, vamos fazer uma pequena oração para que Deus nos ajude a fazer o melhor para Ele. Querido Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nos concede de estudar a Tua Palavra e apresentar as Tuas maravilhas e o Teu amor para conosco. Que o Espírito Santo me dê sabedoria para falar e as pessoas que vão ouvir possam entender e aceitar a Tua Palavra como a única verdade da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós hoje vamos falar sobre o plano de salvação em Jesus Cristo. E aqui nós já comentamos aí alguns assuntos bem fortes, né? A palavra de Deus, ela não esconde pecado de ninguém, não esconde erro de ninguém, e nem também esconde a perfeição das pessoas que foram, né? A palavra de Deus, ela fala a verdade, doe quem doer, goste quem gostar, mas ela fala mesmo, né? E para nós falarmos do plano de salvação, vamos começar, né, sobre o plano, quando o homem pecou. Para ter salvação tem que haver pecador, né? Então, Deus fez o homem, botou no jardim do Éden, com a mulher, eles pecaram, e aí agora veio o plano de salvação em Jesus Cristo. Vamos em Gênesis capítulo 3, e o verso 8 a 12. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Deus, o Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei, não comeste? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então essa aqui é uma história que nós conhecemos, né, mais ou menos. O homem pecou, né? Tinha a árvore proibida no meio do jardim. Deus disse que eles podiam comer de todas, mas menos daquela. A mulher foi andar no jardim sozinha. Aí a serpente chamou a atenção dela. Ela ficou encantada com a serpente falando. Foi lá e foi enganada pela serpente. Aí comeu a árvore e passou para o homem. O homem comeu também. Aí agora passou a se esconder de Deus. Aí Deus começa a agir com a sua grande misericórdia e graça, procurando o homem. Onde estás? Aí Deus hoje, meu irmão e minha irmã, está fazendo o mesmo comigo e com você. Onde nós estamos? Será que você e eu estamos se escondendo de Deus? Geralmente essa é uma tendência do pecado. Quando a gente se esconde, quando a gente peca, a gente se esconde de Deus, se esconde das pessoas, né, que nos conhecem, e especialmente aquelas que sabem que nós pecamos. É uma coisa do pecado mesmo, natural. Né? Todo ser humano é assim. Infelizmente é realidade. Mas o amor de Deus, ele é tão grande que ele nos procura para nos oferecer a salvação gratuitamente, sem nós merecer, sem nada. Porque o amor dele por nós é infinito. Não tem preço, não tem explicação, não tem compreensão. Nós só sabemos que ele existe e nós podemos aceitar ou não, né? Mas que esperamos que, da agora em diante, depois que você ouvir essas mensagens da palavra de Deus, você decida, né?
chegar para Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, sou pecador, miserável, mas quero comunhão contigo, quero salvação, quero perdão, quero proteção, né? E ele vai lhe dar. Agora, no capítulo 6 do mesmo livro de Gênesis, aqui no início, e no verso 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha aí. Depois que o homem pecou, aí ele começou a se evoluir no pecado, e começou o mal ser perpetuado no coração dele, e aumentar, né? Aí agora quando você vê aqui para Gênesis do capítulo 6, você já vê a corrupção, a maldade do coração que o pecado causa no coração da gente. Por mais que você queira ser bom, o pecado não deixa. A gente só tem alguma bondade dentro de nós quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Aí o Espírito de Deus implanta dentro de nós um estilo de vida bondoso, uma natureza diferente. Ele começa a mudar a gente, né? Então a maldade do homem era muito grande. Aí Deus, para não deixar o homem na prática do pecado, ele providenciou o plano de salvação em Jesus Cristo, né? O nosso Senhor. Agora nós vamos aqui para Jeremias, no capítulo 17 de Jeremias. Tem aqui uma passagem muito importante a respeito da condição humana no pecado, né? O ser humano no pecado, a condição dele é essa. Capítulo 17 de Jeremias e o verso 9. Que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então você viu aí o que a palavra de Deus diz sobre o coração da gente, né? Quando fala o coração, a Bíblia se refere à mente, né? Porque a nossa maneira de pensar e desejar está na mente. Então, mas a Bíblia sempre trata essa parte de coração, que é uma coisa que é importante, né? Mais prática para se compreender. Então aqui o profeta Jeremias diz que a condição do homem, do ser humano no pecado, é corrupta. Todos nós nascemos corruptos no pecado. Ninguém nasceu ladrão, nasceu com outras coisas de defeito. O nosso coração corrupto, depois que nós nos entendemos por gente, se nós começarmos a alimentar a ruindade dentro de nós, aí nós ficamos corruptos. Aí uns passam a roubar, outros passam a matar, outros passam a fazer tudo quanto é coisa ruim. Porque é uma natureza pecaminosa. Não busca a palavra de Deus para ser consertado. Porque somente através da palavra de Deus é que nós temos condições, né, de ter uma vida melhor, uma vida mais honesta, mais melhor diante de Deus, né, e da sociedade. Por isso que você vê muitas pessoas aí que decidem servir a Cristo de coração, aí você vê que você olha assim e diz assim, não, essa pessoa, ele é diferente, né? Por quê? Porque ele buscou a Deus, aceitou Jesus, e as atitudes dele começou a mudar. Porque nós todos somos iguais, irmãos, todos. Não tem nenhum diferente do outro. Quem faz a diferença na nossa vida é Jesus. Se eu e você não buscar a Jesus, a gente não vai ser diferente. Ele não vai fazer a diferença na nossa vida. Porque tem pessoas que diz que é crente, aceita Jesus e quer ser melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Jesus faz a diferença na sua vida quando você aceita
e procura viver de acordo com a palavra. Aí sim, você se torna uma pessoa diferente. E aqui em São Mateus, também tem uma passagem muito importante para nós. No capítulo 15, e o verso 19. Diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Está vendo aí? Jeremias diz que o nosso coração é corrupto. Jesus está aqui dizendo, né? Que é do nosso coração que sai tudo quanto é coisa ruim. Vou ler novamente. Porque do coração procede maus desígnios, homicídio. Ninguém nasceu homicida. A pessoa decidiu ser. Adultério. Ninguém nasceu adúltero. Ele decidiu ser. Prostituição. Ninguém nasceu prostituta. A pessoa decide ser. Furtos. Ninguém nasceu ladrão. A pessoa decide roubar. Furtar. E falso testemunho. Você vê muitas pessoas aí falando coisas das pessoas falsamente, sem saber se é verdade ou não. Não podemos fazer isso. Como cristão, a Bíblia diz que nossa maneira de falar deve ser sim, sim e não, não. Se você tem prova, você fala. Se você não tem, fica calado. Porque isso para o cristão é bom. Ficar caladinho. Então, e blasfêmia. Quantas pessoas aí você vê blasfemando o nome de Deus? Falando o nome de Deus de tudo qualquer jeito, tudo quanto é lugar. Até encenações com a pessoa de Jesus, você já viu passando aí nas televisões, nas redes sociais. Isso tudo são blasfêmia. Você precisa saber que Jesus é o mesmo Deus. Quando você desonra a Deus, você está desonrando Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Porque o Deus, ele é triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer um que você falar mal, você está blasfemando. Então, o nosso coração é assim. Corrupto, né? Por natureza. Mas Deus é um Deus de misericórdia, né? Um Deus de amor. Nós vamos ler aqui agora uns versículos que nos ajudam mais a compreender, né? A natureza do homem para com Deus. Deus querendo fazer o homem bom e o homem se afastando de Deus. E o homem se escondendo de Deus, né? Que triste isso, né? E aqui no livro de Romanos, no capítulo 5 de Romanos, diz assim, no verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É lamentável, mas a realidade é essa. Todos são pecadores. Você aceitando a Cristo como seu Salvador, você não vai deixar de ser pecador. Enquanto nós morar aqui nesse mundo, nós vamos ser pecadores. Agora, quando você tem Cristo, o Espírito Santo atua a sua vida e você não vive na prática do pecado. Porque existe o pecador e existe o praticante, né? Do pecado. Pessoas que vivem na prática do pecado, mesmo sabendo que está errado. Mas ele prefere, escolhe e Deus respeita as escolhas nossas. Deus nos criou livres para escolher. Ele nos dá tudo. O nosso fôlego de vida é dele, a nossa salvação é gratuita, mas ele não obriga. Se você quiser viver uma vida de prostituição, de roubo, de outras coisas, como tem muita gente que vive, Deus não vai proibir. Mas a palavra dele diz que um dia nós temos que prestar conta a ele da nossa vida, de tudo que ele dá para nós, né? E aqui no mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, e o verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. O que é o salário? O que é que significa isso?
Na Bíblia, ela diz que tudo que nós fazemos, nós temos uma recompensa. Se você trabalha numa empresa, o seu salário é a recompensa pelo seu trabalho. Se a gente vive numa vida de santidade com Jesus, a nossa recompensa vai ser a vida eterna. Mas se nós vivemos em uma vida de pecado, a nossa recompensa vai ser a morte. Porque a morte passou a todos, porque todos pecaram. E aquele que vive na prática do pecado, qual é a recompensa dele? A morte, destruição, né? Porque Jesus disse que o lago de fogo é para o diabo e seus anjos, para destruir o pecado. Mas quem tiver agarrado no pecado vai ter que ser destruído junto. Não tem outra escolha, né? Infelizmente, muita gente aí anda caçando a rodeio, né? Para se livrar da morte e continuar no pecado. Para ser salvo e continuar no pecado. Aí inventaram aí um bocado de coisa, né? Diz que tem um tal do purgatório, que a pessoa morre e vai passar não sei quanto tempo lá se purificando. Isso aí é a estratégia de Satanás para enganar as pessoas, para que elas continuem vivendo na prática do pecado, para se perder junto com elas. Porque o diabo não tem interesse que você se salve. Então, você tem que tomar muito cuidado, não ficar acreditando em fábulas, em mentiras que o povo inventa por aí, né? E assim, temos várias ideias aí a respeito de salvação, que as pessoas se salvam da maneira que está no pecado. Isso não tem como acontecer, né? Agora aqui no capítulo 7 de Romanos, verso 23 e 24, diz assim: mas vejo nos meus ombros outra lei, que guerreando contra mim, contra a lei da minha vida. A minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus ombros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então o apóstolo Paulo aqui escrevendo aqui aos Romanos, ele diz que era um homem miserável porque a lei do pecado guerreava contra ele. Em outro livro da carta dele, ele diz que aquilo que ele tinha vontade de fazer, ele não fazia. E aquilo que ele não queria fazer, ele fazia. Por quê? Porque existe uma lei do pecado. O pecado é uma lei que existe dentro da gente, do mal, impulsionando a gente para fazer só as coisas erradas. Desejando coisa errada, tendo vontade de fazer coisa errada, pensando coisa errada, falando. É algo que tem dentro de nós. Mas para que isso seja controlado, nós temos que ter Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, para que o Espírito Santo controle as nossas vidas. Aí ele vai fazer com que você pense diferente e haja diferente, né? Então aqui, o apóstolo Paulo está mostrando aqui uma guerra interna. Todos nós temos uma guerra interna. Nós queremos fazer o bem e não conseguimos. Porque o pecado, a lei do pecado que existe dentro de nós, que são os pecadores, ela nos impulsiona, nos empurra para fazer a coisa errada. Mas quando você aceita Jesus Cristo, as coisas começam a mudar, né? Então nós vemos aqui a briga que nós temos para viver uma vida mais correta diante de Deus. Não é fácil. Nós vamos aqui agora para Efésios. Efésios aqui tem um versículo muito importante para nos ajudar a compreender, né, essa situação. Efésios capítulo 4 e o verso 18. Diz assim: a fim de não, peraí. Aqui. Obscurecido de entendimento alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então nós seres humanos somos assim. Nós vivemos obscurecidos da glória de Deus, da presença de Deus. Por quê? Pelo que nós praticamos, pela dureza do nosso coração. O coração do ser humano é assim, quando ele
quando ele se dedica demais ao pecado, ele endurece, né? Ele fica obstinado, acha que ser crente é coisa de gente idiota, Bíblia não é coisa que preste, outros dizem que foi o homem que inventou. E nós vimos aí no programa que o pai fez antes que toda a palavra dele foi inspirada por Deus, não foi o homem que inventou, o homem escreveu. Mas o autor da Bíblia é o Espírito Santo, que inspirou os homens a escrever da maneira certa. Claro que pode ter algumas palavras, alguns defeitos, né? Porque a Bíblia tem várias traduções. Tem algumas traduções que não é bem encaixada, né? Não se encaixa direitinho como devia, mas isso não altera, né, a verdade da Bíblia, não. Ela continua sendo a palavra de Deus. E então, voltando aqui no capítulo de São João, né? Vamos aqui no livro de São João, que é uma coisa importantíssima que nós temos aqui. Que esse versículo de São João, capítulo 3, e o verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí nós vemos lá, né? No Éden, o homem pecou, se escondeu de Deus. Deus procurou o homem, ofereceu o plano de salvação a ele. Começou ali a primeira profecia de Gênesis 3,15, né? E a descendente da mulher viria pisar a cabeça da serpente. E assim, mas o homem continuou corrupto. Depois, quando viu Deus que a situação estava difícil, mais complicada, Deus mandou o dilúvio, destruiu e deixou só a geração para criar para frente. Aí Jeremias diz que o homem continuou corrupto. E aí Paulo diz o quê? Que dentro dele tinha uma briga, que ele queria ser cristão, queria ser santo, mas só pedia para ser corrupto. Aí Deus, no seu grande amor, enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. Mas quando o versículo aqui está falando, a gente precisa entender direitinho. Todo aquele que nele crê, mas aceita. Porque tem muita gente aí que crê em Jesus. Se você procurar por aí, a maioria diz que crê. E não pereça, mas tenha vida eterna, né? Aceitar. Quando se fala de vida aqui, não quer dizer que você, eu aceitei Jesus, sou cristão, agora não vou morrer mais. A morte física, ela é para todos. Agora, quando a Bíblia está falando aqui de vida eterna, é que você vai viver eternamente, depois que Jesus voltar. Ele transforma todo aquele que aceitar Ele como Salvador pessoal, viver uma vida fiel a Ele vai transformar e vai ter vida eterna. E a vida eterna você já pode usufruir de algumas coisas boas agora. Porque Jesus, Ele é eterno. Ele é vida. Quando você tem Ele no seu coração, você já começa a usufruir de algo eterno. De algo maravilhoso. Você começa a ter prazer, alegria, felicidade. Porque a felicidade está em Jesus Cristo. Não tem como você achar felicidade no mundo aí. O povo vive aí, no mundo para cima e para baixo, uns ricos de dinheiro, luxos. Mas isso não traz felicidade para ninguém. Traz alegria, momentos de alegria, né? Eu, uma vez, essa semana eu estive olhando aqui nas redes sociais e passou a foto. Passou um vídeo daquele navio bem grande. Tem vários andares. Estava cheio de gente. E o povo tudo alegre, aquelas coisas. E eu pensando comigo, né? Muitas pessoas pensam que são felizes com isso aí. Eles têm momentos de alegria. Muitas pessoas vão para outros países e passeia e faz algumas coisas boas. Mas isso não é felicidade. É alegria, é momentânea. Felicidade eterna é Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, pessoal, que Ele mora no seu coração, você agora vai obedecer à lei
de Deus, não a lei do pecado que Paulo falou, que existia dentro dele brigando. Porque nós temos as duas, né? Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, aí é implantado dentro de nós uma natureza espiritual. Aí agora vai começar a briga. A carnal com a espiritual. E aí aquela que você alimentar mais, vai vencer. Não é? Então aí está a decisão minha e sua. Aí como é que você alimenta ela? Todo dia, todo momento que você puder, você está estudando a Bíblia, você está orando a Deus, você está fazendo o bem, está orando para as pessoas que precisam, os enfermos, encarcerados, que dormem na rua, para ajudar as pessoas sempre que puder. Fazer o bem. É assim que você alimenta a sua natureza espiritual. Aí ela vai vencer a natureza carnal. Entendeu? Assim que se funcionam as coisas, porque você vai ter sempre essa briga dentro de você. Sempre esse problema dentro de você. Você querendo fazer o bem com a natureza espiritual e a natureza carnal puxando para fazer o mal. Tem que tomar muito cuidado, tem que se apegar muito a ela, né? Para que você vença. A natureza pecaminosa, ela tem que ficar morta. Você tem que botar a natureza viva, espiritual, para viver. Para estar sempre ativa, né? Para você ser bem feliz. E aqui no capítulo, né, do São João, capítulo 8, verso 32, que é um capítulo muito conhecido, né? Das mídias, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o que acontece? Nós temos a natureza da mentira. Essa é a realidade, não adianta por isso nós esconder. Nós já nascemos corruptos, mentirosos, enganosos, enganadores. Mas no dia que nós conhecer Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele vai nos libertar da mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem, irmãos. Irmãs, coisa melhor neste mundo material do que a nossa liberdade. Aí tem pessoas que dizem: eu faço isso e faço aquilo, eu sou liberto, faço o que eu quero. Ele está enganado. Liberdade só existe em Jesus Cristo. Por exemplo, uma pessoa que fuma, que bebe, ele diz que tem liberdade. Agora pergunta a ele se ele vive sem fumar e sem beber. Ele é escravo do pecado, ele é escravo do vício. Então não tem liberdade. O pessoal confunde muito, acha que confunde liberdade com libertinagem. Né? Isso aí é libertinagem, é teimosia. Não tem como você ser liberto, escravo de um vício. Você acha que tem lógica um negócio desse? Só na cabeça desse povo que não pensa direito, né? Que vai dizer uma coisa dessa, que tem liberdade. Não tem, irmãos. Entendeu? Liberdade é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque Jesus é a liberdade. Jesus, ele é a vida. Quem tem a vida tem liberdade. Quem tem a verdade tem liberdade. Agora, quem tem a mentira está escravo. Escravizado pela mentira. Aqui no primeiro livro de Pedro, do apóstolo Pedro, diz assim, no capítulo 2 de 1 Pedro e o verso 24, diz assim: carregando eles mesmos sobre o corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por sua graça, por suas chagas, fomos sarados. Não é? Então, ele carregou sobre a cruz, o madeiro, os nossos pecados, para que pelas suas feridas nós fôssemos sarados, fomos curados. É brincadeira? Não tem um único meio de salvar que seja Jesus Cristo. E o profeta Isaías já profetizou há muitos anos, antes da morte de Cristo, né?
no capítulo 53, se você quiser conferir lá, logo ali no início, diz que nós, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Curado de quê? Do pecado. Né? Porque a morte de Cristo foi para nos salvar da condenação eterna. Porque todos nós fomos condenados pelo pecado. Né? Agora aqui no livro de Efésios, também tem mais uma mensagem importante para nós, para que possamos entender melhor, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele tem para fazer conosco. Efésios capítulo 2, e o verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, porque pela sua graça somos salvos. O que é graça? Graça é um favor imerecido, que nós não merecemos, mas Jesus nos dá. Ele morreu na cruz em nosso lugar, para que não sejamos condenados. Ele morreu sem nós merecer. Nos dá a graça sem nós merecer, porque Ele nos ama. Né? Então, é o plano que Deus fez, já tinha feito, né? Diz a Bíblia que Deus planejou a salvação do homem antes da fundação do mundo. Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Deus não se surpreende com nada, não. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Então, Ele já planejou o plano de salvação em Jesus Cristo muito antes, né? Em 1 João também, aqui numa das cartas do apóstolo João, né, que o apóstolo João ele escreveu o Evangelho, o Apocalipse e as cartas. 3 cartas pequenas. Aqui numa delas, na primeira carta de João, no capítulo 5, e o verso 11 e 12, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, é como eu já disse. Por que você vai ter medo da morte? Se você tem Jesus que é a vida, e vida eterna. Jesus disse que essa morte nossa aqui é um sono para os filhos de Deus. Não existe morte para os filhos de Deus, para quem aceita Jesus como Salvador e vive uma vida de cristão. Não existe morte, a pessoa dorme. Né? Porque Jesus disse que quando Ele vier, Ele vai despertar as pessoas. É como se você dormisse hoje e acordasse amanhã. Você não sabe de nada que passou durante a noite. Quando Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele disse para os discípulos que Lázaro estava dormindo. Aí os discípulos disseram: Senhor, mas você está dormindo, está bem, né? Ele disse: não, Lázaro morreu. Mas eu vou para despertá-lo do sono. Desse jeito. Quer dizer, para Deus, o cristão não morre. O cristão dorme. Espera. Né? E até Apocalipse diz que bem-aventurados que desde agora dormem no Senhor. Porque já está descansando das suas obras. Porque ele aceitou Jesus e começou a praticar obras. Não que as obras salvem. As obras que nós fazemos é o resultado da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Ninguém faz coisa boa de si próprio. Você só se torna bom diante de Deus quando você aceita Jesus. O Espírito Santo começa a guiar a sua vida. Aí sim, você se torna uma pessoa boa. Né? Boa nos atos, né? Porque nós já somos ruins por natureza. E aqui no livro de Hebreus, nós temos aqui mais uma passagem importante para nós falar da palavra de Deus,
que ela é muito importante para nós também. Capítulo 5 de Hebreus e o versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que nele obedecem. Pronto. Jesus aperfeiçoou tudo. Todo aquele sacrifício que existia no Velho Testamento era só um símbolo. Aí Jesus, quando veio, ele cumpriu toda a lei de sacrifício e aperfeiçoou tudo para a salvação daqueles que lhe obedecem, que lhe servem. Então, irmãos e amigos, Jesus já fez tudo por você, já aperfeiçoou tudo, está tudo pronto. Nós tínhamos uma dívida com Deus que não pagávamos. E Jesus veio a esse mundo, aperfeiçoou tudo, deixou tudo organizado e nos entregou a vitória. Disse: olha, meu filho, a hora que você aceitar, você está salvo. Pronto. Não tem dificuldade com Jesus. Agora nós precisamos botar na nossa mente, botar em prática o que a palavra de Deus nos diz. Muita gente aceita, acredita, mas não bota em prática. É como se você estiver doente, você vai ao médico. Chega lá, o médico lhe consulta, você conta seus problemas, aí ele passa o remédio. Aí você pega a receita e guarda em casa. Isso aí vai fazer efeito? Não faz. É mesmo assim a palavra de Deus. Você acredita, aceita, mas não pratica. É brincadeira? Se você preparar a comida e não comer ela, ela vai lhe sustentar? Você tem que digerir ela para dentro. Assim é a palavra de Deus. Você tem que comer ela com os olhos. Né? Nós comemos muitas coisas pela boca, né, para se alimentar. E a palavra de Deus nós comemos mais pelos olhos e os ouvidos, ouvindo. Diz que a gente tem que ouvir e confiar. Ferir na Bíblia, né? Que essa seja a sua atitude e a minha atitude. Porque a salvação está aí disposta a qualquer um. É só aceitar e pedir força a Deus que Ele vai mudar o seu estilo de vida. Para que você seja feliz e tenha vida eterna em próximo. Quando Jesus voltar, aí vai começar a eternidade para nós. Nós já podemos usufruir algumas coisinhas, né? Uns detalhezinhos, uns espinhos da eternidade aqui. Porque Jesus ele é eterno, você estando com Ele, as coisas boas, né? Melhora. Não deixe, irmão, você se quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, eu vou aceitar. Não faça isso. A nossa vida não pertence a nós. Nós somos mortais. Qualquer hora nós possamos ser acometidos por uma doença e morrer. Ou um acidente. Quantas pessoas têm perdido a vida, né? Nós de aceitar Jesus. Por causa de acidente e outras coisas. Então aceite Jesus hoje. Como da maneira que você está. Não importa. Jesus tem o poder de transformar. Não importa o que você faz na vida. Esqueça o que você faz. Esqueça os pecados que você cometeu. Vá a Jesus e diga assim: Senhor, eu estou aqui. Quero abandonar essa vida e não tenho força. Que Ele vai lhe dar. Isso aí com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida disso aí não. Porque Jesus Cristo ele é poderoso e Ele quer salvar. Ele está mais interessado de lhe salvar do que você ser salvo. Essa é a grande realidade. E você que me ouve, eu gostaria de fazer um pedido. Se inscreva no canal aí do YouTube, no meu canal, para a gente se expandir mais, né? Peça a alguns amigos, pessoas da família, pessoas que gostam da palavra de Deus, se inscrever aí para dar mais uma força ao canal e mais pessoas conhecer a palavra de Deus. Que aqui o meu objetivo é divulgar a palavra de Deus. Eu não quero ser importante, eu não quero ser aplaudido, eu não quero ser famoso. Eu quero ser útil para Deus. E para mim ser útil, eu tenho que transmitir a mensagem para as pessoas. E eu, pela graça de Deus, consegui abrir esse canal aqui no YouTube para levar a mensagem do pouco conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Porque eu sou um estudioso da palavra de Deus. Graças a Deus, há mais de 40 anos, eu faço esse trabalho de estudar a palavra de Deus e transmitir à medida do meu conhecimento que Deus me dá para as pessoas conhecerem também. Tá bom? Então nos ajude nesse ponto aí. E
para terminar, eu quero deixar com você aquela frase, né? No dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais será a mesma. O Espírito Santo de Deus vai modificar as suas atitudes e você vai ser uma pessoa mais perfeita, mais bondosa, mais amorosa e feliz. Amém? Fiquem com Deus.